Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente seguir falando de Grêmio e dessa possibilidade de reutilização ou de uma nova, função para o Natan Pescador. Vamos falar sobre isso? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Terminando o vídeo, passa lá na KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Bom, moçada, a situação é a seguinte: nesse domingo o Grêmio joga contra o Botafogo em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, mando de campo do Grêmio, e esse é o grande erro que a direção do Grêmio cometeu nos últimos dias, privilegiar uma questão de logística, Rio de Janeiro ou Curitiba, uma logística que até pode economizar 1 hora de voo, 2 horas de voo, mas o Grêmio perde o fator local, que talvez seja o mais importante, principalmente nesse momento do campeonato, que o Grêmio vem de 3 derrotas seguidas dentro do Campeonato Brasileiro. Situação complicada para o Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro, uma situação que já coloca o Grêmio próximo da zona de rebaixamento. Eu sei, a gente tem que levar em consideração que o Grêmio ainda tem jogos atrasados, mas é o que o Renato diz desde o início. No momento que você entra, um time grande entrou na zona de rebaixamento, fica cada vez mais complicado, a pressão é cada vez pior para sair. Então o Grêmio tem que abrir o olho com relação a isso e não podia abrir mão do mando de campo na partida diante do Botafogo. Mas já que já fez isso, já que esse erro já foi cometido pela direção, o que resta ao Grêmio é buscar a vitória. Outro erro, que esse sim, cometido pelo Renato, é a tendência efetiva de escalar o Kaique como titular no gol na partida diante do Botafogo. O Kaique não tem condições de atuar com a camisa do Grêmio. Ele é um goleiro insuficiente para o Grêmio. Tendo Marquezinho e Rafael Cabral, Renato deveria dar sequência para um dos dois, e é claro que tinha que ser o Marquezinho, que é o goleiro titular do Grêmio. Renato erra ao fazer o rodízio. Rodízio esse que ele vai fazer no time, até pela sequência. Os jogadores nitidamente cansaram no segundo tempo diante do Flamengo. Então agora, o que vai fazer o técnico Renato Portaluppi? Vai mexer no time. O Kahneman já tinha uma situação que ele não jogaria, o Renato antecipou, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então deve ser Jeromel e Rodrigo Eli, a dupla de zaga contra o Botafogo. João Pedro saiu mais cedo do jogo contra o Flamengo, mas ele é um dos melhores laterais direitos do campeonato. Resta saber se ele vai ser preservado nesse jogo, se ele vai ser preservado contra o Fortaleza para jogar o Grenal na outra semana, no outro final de semana. Na esquerda o Reinaldo é o que tem e o Reinaldo é que vai. Então é insuficiente também, mas é o que tem e é o que vai jogar. Para o meio campo, o Renato não tem muita opção também. Então tem que ser Dodi, tem que ser PP, tem que ser Cristaldo. Aí do meio para frente, ele vai ter que escolher. Natan Fernandes deve começar como titular, Pavon também deve começar como titular, o Gustavo Nunes cumpriu suspensão, também fica à disposição. E aí vem a grande questão que a gente coloca no conteúdo de hoje, que é Natan Pescador. Quando ele entrou no jogo contra o Flamengo, o Grêmio já estava perdendo o jogo. Quando ele entra no lugar do João Pedro Galvão, e o Renato pede para ele fazer uma função de falso 9. E o próprio Natan falou com os nossos colegas do Globo Esporte que ele já fez essa função com outros treinadores, foi isso que pediu o Renato, e ele disse: olha, eu estou disposto a fazer, eu estou disposto a ser o substituto do Diego Costa. É claro que existe toda uma situação envolvendo uma possibilidade de saída do Natan, envolvendo a vinda do Pedro Raul para o Grêmio, o Natan podendo ser incluído no negócio, ele e o Adriel, que está lá no Bahia, mas isso não evoluiu até agora. Enquanto não evolui, ele pode ser utilizado pelo Renato. Eu sei, é um jogador que também já se mostrou insuficiente para jogar no Grêmio, mas neste momento o Renato está sem opções. Então, ou ele coloca, por exemplo, Everton Galdino como centroavante, que eu não sei se renderia como centroavante, mantém o JP Galvão, que é a pior contratação feita pelo Grêmio nos últimos anos, ou então utiliza o Natan Pescador como um falso 9. A situação é complicada nessa questão de montagem do elenco, principalmente se a gente pensar no momento que o Grêmio vive, e o Grêmio precisa vencer a partida. O Grêmio tem que vencer o Botafogo, porque se não vencer, a zona de rebaixamento vai se aproximar ainda mais. Dependendo de resultado paralelo, pode acontecer a entrada na zona de rebaixamento já nessa rodada do Campeonato Brasileiro, o que seria terrível para o Grêmio nesse momento. Vamos ficar acompanhando tudo isso e amanhã acompanhando o jogo também para ver o que o Renato vai fazer nessa partida diante do Botafogo. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.